Existem jogadores que não precisam levantar a taça da Copa do Mundo para serem lembrados como lendas. Jogadores que só de pisar em campo já fazem o estádio inteiro prender a respiração. Arjen Robben é um desses caras, um ponta que unia velocidade, coragem e uma previsibilidade tão previsível. Mesmo assim, ninguém conseguia parar. O famoso corte para dentro, a arrancada fulminante, o chute colocado. Simples na teoria, impossível na prática. Hoje, nós vamos viajar pela trajetória de Robben nas Copas do Mundo. 3 mundiais, 3 fases diferentes da carreira. 3 capítulos de uma história que mistura talento, dor e superação. Momentos que ficaram eternizados. Vamos voltar no tempo e relembrar a jornada dele em 2006, 2010 e 2014. Uma história que, mesmo sem título, é digna de um protagonista. Tudo começa na Copa de 2006, na Alemanha. Robben tinha apenas 22 anos. Era jovem, mas jogava como um veterano. No Chelsea já chamava atenção pelo drible, explosão e personalidade. Era uma grande promessa holandesa. Alguém que os torcedores imaginavam que se tornaria um dos principais nomes do futebol europeu. E logo na estreia da Copa, ele mostrou que essas expectativas não eram exagero. Na partida contra a Sérvia e Montenegro, Robben marcou o único gol da vitória por 1-0. Um lance que já mostrava o DNA do jogador. Arrancada, corte e finalização. Ele destravou o jogo, foi eleito o melhor jogador da partida. A imprensa internacional começou a direcionar os holofotes para ele. Ponta magro, veloz, carequinha, e já jogava como se estivesse um motor nas pernas. Durante a fase de grupo, Robben era o desafogo da Holanda. Quando o time precisava acelerar, era ele quem recebia a bola. Ele buscava o drible, criava a superioridade, quebrava a linha adversária. Marco van Basten, técnico da seleção, confiava nele como a principal válvula de escape. Mas aí veio a oitava de final. Um jogo que entrou para a história, mas não pelo motivo qual Robben gostaria. A Holanda e o Portugal se enfrentaram no que ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg. Cartões vermelhos para todos os lados, entradas duras, clima tenso. Era mais MMA do que futebol. Robben tentava jogar, mas o jogo não fluía. Era travado, brigado, e a Holanda acabou eliminada. A primeira Copa de Robben terminou de maneira amarga, mas com a sensação de que aquele menino ainda tinha muito para mostrar, era só o começo. Então chega a 2010, a Holanda chega à África do Sul com um time mais maduro e empolgante. Robben vivia um grande momento e uma boa fase no Bayern de Munique, mas antes do torneio começar, ele sofre uma lesão séria. O mundo inteiro achava que ele nem jogaria a Copa. A torcida segurava o fôlego, mas ele se recuperou e voltou justamente quando mais importava. Nas oitavas de final contra a Eslováquia, ele reaparece como se nunca tivesse saído. Recebe a bola na direita, conduz, corta para dentro e solta aquela finalização que todo mundo conhecia, mas ninguém conseguia bloquear. Gol! Assinatura oficial de Arjen Robben na Copa de 2010. Na semifinal contra o Uruguai, ele marcou de cabeça, algo até raro para ele. Era o símbolo de um jogador focado, comprometido, pronto para levar a Holanda ao topo. E assim ele chegou à grande final. Holanda e Espanha, um jogo de tensão máxima. Robben teve um dos grandes momentos mais dramáticos da sua carreira. No primeiro, ele fica cara a cara com Iker Casillas. É o tipo de lance que define a carreira. Robben avança, escolhe o canto e bate. Casillas estica o pé e faz uma defesa histórica. A chuteira do goleiro espanhol mudou o destino daquela final. Ainda assim, Robben teria uma outra chance, em mais um lance de velocidade. Ele parte em direção ao gol, mas Puyol consegue atrapalhar o suficiente para tirar o tempo ideal do drible. A Espanha resiste. A Holanda perde na prorrogação. Robben, que jogou uma grande Copa, saiu daquele jogo carregando uma grande frustração, que o acompanharia por 4 anos, mas ele não se deixou abater. Pelo contrário, ele se preparou, ficou mais forte, mais rápido e mais decisivo. Então chegou o Mundial que mudaria o legado dele. Brasil 2014, uma Copa vibrante, quente e intensa.
E Robben chegou nela no auge, aos 30 anos. Parecia correndo como se estivesse aos 20. E logo no primeiro jogo contra a Espanha, ele encontra uma chance de reescrever a história. O que aconteceu naquele dia ficou marcado para sempre. Holanda 5-1 na Espanha, uma das maiores atuações que já se viu em uma Copa. Robben foi protagonista absoluto. Ele marcou 2 gols que entraram direto no arquivo dos momentos lendários do futebol. No primeiro gol, ele recebe o passe, dribla, acelera e finaliza com perfeição. No segundo gol, protagonizou um dos lances mais icônicos da Copa do Brasil. A corrida a quase 38 km e simplesmente voou. Deixou Sérgio Ramos para trás, Piqué para trás como se fosse cones. Driblou Iker Casillas e com categoria completou o lance com tranquilidade. Era como se ele tivesse voltado no tempo para cobrar aquela frustração de 2010, uma performance que virou matéria no mundo inteiro. E Robben não parou por aí. O brilho dele se espalhou pelo torneio. Contra o Chile foi decisivo de novo, comandando contra-ataques. Contra o México, sofreu o pênalti que garantiu a virada a poucos minutos do fim. E nas quartas de final, durante a Costa Rica, foi constante e agressivo, criando jogadas, levando perigo a todo momento. Já na semifinal, contra a Argentina, o jogo foi amarrado, tenso e dramático, e faltando poucos minutos para o fim da prorrogação, Robben quase escreveu mais um capítulo épico. Ele recebeu na área, ajeitou, preparou o chute, mas Mascherano conseguiu bloquear heróico. A Holanda acabou eliminada nos pênaltis, mas Robben saiu de campo aplaudido pela própria torcida argentina. Ele foi simplesmente gigante. A Copa terminou com a Holanda vencendo o Brasil por 3-0 na disputa pelo terceiro lugar. Robben jogou em altíssimo nível, foi eleito para a seleção da Copa e considerado por muitos analistas como um dos 3 melhores jogadores do Mundial. Ali, em 2014, Robben atingiu o auge da sua trajetória em Copas. Um jogador imparável, completo e letal. A história de Arjen Robben nos mundiais é mais do que números ou gols. É sobre emoção, é sobre o quase, é sobre insistência, sobre um jogador que mesmo sem erguer a taça, deixou uma marca tão forte, que parece até maior do que muitos campeões mundiais. Em 2006, ele mostrou ao mundo que seria especial. Em 2010, chegou a centímetros da glória eterna. Em 2014, alcançou o auge e encantou o planeta. Robben é o retrato do jogador que não precisa de títulos para ser eterno. Ele é lembrado pelas suas arrancadas, pelos seus cortes, pelos seus chutes, pelas suas decisões, velocidade absurda, pela sua coragem de tentar o improvável, pela arte de repetir o mesmo gesto, mesmo assim vencer sempre. Um sinal claro que às vezes no futebol previsível não significa parar. E nas histórias das Copas do Mundo, poucos jogadores foram previsíveis e tão brilhantes quanto Arjen Robben. Essa é a trajetória dele. 3 Copas, 3 capítulos inesquecíveis. Uma história que, assim como a sua corrida contra a Espanha, continua escoando e memorando quem viu. Um jogador que nunca deixou de correr, nunca deixou de tentar, nunca deixou de ser gigante. Galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal. Valeu, até a próxima!